Olá a todos, sejam muito bem-vindos na nossa casa virtual. Hoje nós vamos fazer uma gravação especial com o Dr. Sérgio Thyssen, falando sobre autoconhecimento, base da reforma íntima. E eu quero convidá-los para que estejam conosco nos próximos minutos, para que nós façamos uma reflexão especial junto com ele. E antes de começarmos, nós queremos lembrá-los que as nossas atividades presenciais na casa, de palestras, preces e irradiações e passes, são nas terças-feiras às 20 horas e nas quintas-feiras às 15 horas. E agora também nós já reiniciamos a nossa evangelização de crianças, jovens e adultos, muito importante essa parte, nos sábados, das 10 às 11 da manhã. Então, sintam-se todos convidados a estar conosco. Como hoje é uma atividade especial, nós não vamos ter as preces e irradiações, mas ao final nós vamos fazer o nosso passe. Tá? Então, nós convidamos o Dr. Sérgio para que fale conosco sobre o autoconhecimento. E antes de nós iniciarmos, então, eu quero que todos nós fechemos os nossos olhos e nos sintamos cada vez mais acompanhados e abençoados, não apenas com a companhia dos nossos mentores, mas também com a companhia dos mentores da nossa atividade, da atividade toda que a nossa casa desenvolve, do nosso planeta, nossa mãe Gaia, nossa terra tão amorosa que nos recebe no seu seio, para que todos nós juntos possamos fazer a nossa cura e ascensão. E todos nós aqui pedimos o auxílio do plano espiritual para que essa nossa atividade seja muito proveitosa a todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja. Gratidão desde já. Doutor Sérgio, por favor, esteja à vontade. Muito bem. Eu queria agradecer aos nossos irmãos da casa, a nossa irmã dirigente aqui presente, por mais esta oportunidade de estar pertinho dos amigos que frequentam, que assistem os trabalhos desta instituição, de tal maneira que, como todos vocês sabem, nós temos tantas questões delicadas neste nosso mundo, que é o planeta Terra, e nós gostaríamos de conversar sobre o tema que foi escolhido para hoje, mas procurando lembrar, não é, que o nosso mundo, o planeta Terra, ainda é um lugar de muitas dificuldades. Como todos vocês sabem, quando acompanham a realidade que nós estamos observando praticamente no mundo inteiro, não é? Sobretudo agora. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, existem inúmeros aspectos importantes para cada um de nós. Então, todos já ouvimos falar na questão de uma necessidade íntima e pessoal de cada filho de Deus na Terra, que é a necessidade de nós nos modificarmos, nós nos aperfeiçoarmos, para que possamos alcançar um dia uma realidade melhor do que aquela que cada um experimenta hoje. Porque todos nós somos espíritos, somos almas, estamos numa encarnação que, a princípio, é a mais valiosa de todas as que tivemos na história de cada um. Em função da época, das circunstâncias, e nós, quando chegamos a este mundo, para esta vida, nós trouxemos do passado inúmeros aspectos delicados que têm a ver com essas necessidades de transformação, de mudanças para melhor, de libertação em relação aos vícios morais que, infelizmente, por descuidos ou por escolhas, nós fomos como que adquirindo ao longo de séculos, mas melhor dito até, ao longo de milênios. Então, uma questão assim para nós
trabalharmos, não é? Assim, ó, que mundo é este? Quem somos nós? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo neste mundo considerado pelos benfeitores espirituais como um mundo de expiações e de provas? Quais são as nossas perspectivas para o futuro imediato, ainda nesta vida, e para o futuro próximo, na erraticidade após a desencarnação, numa nova vida daqui a algumas décadas? Então, o nosso tema de hoje ele tem muito a ver com isto, né? Então, vale a pena nós nos lembrarmos que aprendemos com Allan Kardec que existe uma hierarquia de mundos. Todos os espíritas que estudaram as bases da doutrina leram no Livro dos Espíritos a noção de que existem mundos primitivos, mundos de expiações e de provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Ou seja, há uma perspectiva, há um passado, um presente e coisas maravilhosas que cada um poderá alcançar um dia, mas dependendo muito do entendimento que possua. Porque quem não tem essas noções acaba, vamos dizer, não investindo como deveria nas vivências do dia a dia para alcançar uma condição melhor. E a felicidade, que como Jesus disse, não é deste mundo. Até porque ele é um mundo de bilhões de seres humanos com graves limitações morais. Mas a felicidade virá, mas ela só virá na dependência do empenho pessoal de qualquer e de cada um de nós. Então, o Espiritismo nos traz coisas muito importantes, mas nós temos, aliás, eu penso assim, que agradecermos todos os dias que tenhamos tido nessa vida a oportunidade de conhecermos a obra de Allan Kardec, que não é só dele, mas é a obra dos espíritos que vieram nos revelar a verdade. Até porque o espírito de verdade é Jesus. E com Kardec e esses espíritos maravilhosos da codificação, eles organizaram tudo para que o Consolador prometido, por ele, o governador da terra, modelo e guia, o divino amigo, o Messias prometido, o Filho do homem, o Príncipe da paz, o médico de todas as almas do seu rebanho, que somos, como tínhamos comentado, uma reunião de pessoas, de espíritos, dividindo-se entre o plano físico, quanto aos encarnados, e o plano espiritual, quanto aos desencarnados, vamos dizer, uma grande coletividade. A Terra não é um mundo qualquer. A Terra, na verdade, é um planeta educandário e a educação é fundamental para que se compreenda a realidade de hoje e as perspectivas do futuro. Mas além de uma escola muito elementar, o planeta Terra também, praticamente desde sempre, é, na verdade, um grande hospital de espíritos humanos, de almas imortais, como todos somos, independentemente se nós estamos vivendo no mundo físico ou no mundo espiritual. Na verdade, tudo é físico. O que eu quis dizer é que o nosso mundo dos encarnados, ele é de matéria mais densa. E o mundo dos espíritos, que é o nosso lar mais básico, ele é constituído de matéria mais sutil, mas tudo é matéria.
E a ideia qual é? É o nosso mundo, é a nossa realidade. Então é preciso que nós, sobretudo espíritas, agradeçamos. Porque se nós olharmos para o lado direito ou esquerdo, simbolicamente, nós vamos vendo um mundo que é um mundo onde tudo de melhor ainda falta ser conquistado por cada filho de Deus, por cada família, por cada sociedade, por cada nação, por cada continente e, devido a isso, o planeta inteiro. Então, uma lembrança com os amigos é a ideia de mundo de expiações e de provas. E só para nós nos lembrarmos, sem querermos tocar em aspectos mais delicados ainda, né? Uma primeira noção são os 8 bilhões e 200 milhões de encarnados hoje, e temos, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, aproximadamente 14 bilhões de desencarnados. É uma população espiritual que vive numa dinâmica. Essa população ela não é estática, ela não é sempre a mesma. Existem aqueles que estão saindo tanto para mundos inferiores ao nosso, degradados, exilados, transmigrados, tanto quanto aqueles que estão chegando ou para nos trazerem uma contribuição que com ela nós nos adiantaríamos com uma velocidade mais rápida, aquilo que no livro A Gênese, capítulo 18, é tido como a geração nova, mas também é uma população, um mundo aberto, de tal maneira que o Cristo divino, ele vai estipulando os processos, essa dinâmica, tanto para a retirada quanto para as boas-vindas a certas entidades, tanto aquelas que vêm de longe, precisam aproveitar a fase da Terra para se aperfeiçoarem, como também aqueles que vêm nos ajudar diretamente. Se vocês lerem, como é uma sugestão sempre, o capítulo 18 do livro A Gênese. O capítulo se chama Os Tempos São Chegados, que é o tempo da transição, da chegada e da partida acontecendo diariamente, talvez, sem que possamos ter uma ideia mais precisa quanto aos detalhes. Mas tudo está ali. A ideia de que desde a metade do século XVIII, que foi o período da codificação, até hoje, isso haverá de perdurar por muito tempo, nós estaremos vendo esse processo acontecer, seja com a percepção que cada um possa ter para observar essas idas e vindas, partidas e chegadas de espíritos em um número muito grande, porque como nós somos tantos bilhões de um lado ou de outro, isso tudo numericamente é muito expressivo. Pois bem, quando nós conversaríamos ou conversamos agora sobre autoconhecimento, isso é um item simples, porque é como está no título desta singela apresentação, a base da reforma íntima. Então, tendo em vista as nossas características, em média, com algumas variações, dependendo do processo evolutivo e das conquistas de cada um, de cada filho de Deus, homens, mulheres, adultos e crianças de qualquer lugar do mundo, incluindo o mundo espiritual, porque ele é mais numeroso do que este, que é o único que habitualmente as pessoas se inteiram no dia a dia. Então, reforma íntima, na verdade, é algo lindo para se estudar. Lindo. Porque é importante a primeira ideia
de que nós precisamos de mudanças. Nós precisamos carinhosamente, isso é um gesto de amor, é um gesto de auto-amor, de amor pessoal. E esse auto-amor, ele não é egoísmo, não é um amor de cada um por si próprio, como uma coisa que limite qualquer um de fazer o bem e de amar o próximo como a si mesmo. Pelo contrário, quanto mais prevalece esse autoconhecimento e, em consequência dele, o auto-amor, mais fraternais, mais amorosos, mais solidários, mais compassivos, mais empáticos, caridosos, fraternos nós nos tornamos. E são essas virtudezinhas, por um lado, mas que, em comparação com os nossos vícios morais, são a essência do progresso que é possível nos parâmetros de vida eterna aqui do nosso mundo, do planeta Terra. É isto que nós precisamos conhecer. Mas, para tanto, não é só nós valorizarmos as virtudes do espírito imortal, a serem não só identificadas como algo a se buscar, mas é todo o empenho para que nós busquemos isto para dentro de nós mesmos. Nós não vamos, como lembrávamos antes, deixar o resto de lado e fazer isto se afastando do mundo. Pelo contrário, nós precisamos ser acolhedores, inclusivos. E na medida que também nós cuidamos melhor de nós mesmos, cada degrauzinho desse processo evolutivo que tem começo, mas não tem fim, qualquer conquista benéfica em termos de valores morais e virtudes, naturalmente, até é um mecanismo de natureza estudado pela física quântica, no sentido de colapso de função de onda, no sentido de entrelaçamento entre os humanos. E não só entre os humanos, porque a Terra é linda e ela é assim porque Jesus a compôs desse modo. E aí nós temos uma natureza maravilhosa, que nós temos o dever de cuidar, de preservar, de evitar a destruição. Não porque a destruição da natureza nos destrói também, porque isso é verdade, mas por amor às florestas, às árvores, às campinas, às pradarias, tanto quanto aos animais de todo porte daquilo que é essa diversidade maravilhosa da Terra. Então, ao contrário das virtudes, nós temos os vícios. Então, a viciação moral é uma característica da Terra, não é? Em que sentido? No sentido de que orgulho, egoísmo, vaidade, indiferença, ações, escolhas, atitudes que prejudiquem os demais, supostamente para ao mesmo tempo nos beneficiarmos de algum modo, sempre em parâmetros de coisas materiais, tudo isso é uma tragédia da humanidade. Nós somos completamente despreparados ainda para aproveitarmos o nosso mundo para uma perspectiva nova dentro do processo evolutivo de cada ovelha de Jesus. Somos apenas ovelhas de um imenso rebanho de bilhões em que o divino pastor, com o seu cajado de luz, é quem nos orienta, nos inspira, nos esclarece para que nós possamos saber o que é certo e o que não é. O que conduz ao aperfeiçoamento e o que conduz à estagnação,
ou até o desfavorecimento em relação às conquistas que todos os filhos de Deus, ovelhas, precisamos alcançar. E nós temos uma pleiade de espíritos maravilhosos. Jesus nos veio trazer o essencial, mas ele também movimenta, mobiliza, convida milhares e milhares de espíritos para, ao longo de toda a jornada humana no planeta Terra, nos terem feito companhia, eu diria, não é? Tanto como encarnados, visíveis, palpáveis ao nosso lado, distribuídos por toda a humanidade, como também espíritos desencarnados, nos inspirando, fazendo toda uma presença no dia a dia, sem que os pudéssemos ver, mas mesmo no plano invisível, nos ajudando por amor e por misericórdia do que eles já têm dentro de si. Um dia teremos todos nós, mas para que isso seja uma conquista efetiva, nós precisamos trabalhar o autoconhecimento com vistas à reforma íntima e pessoal, a esse aperfeiçoamento moral. É mesmo uma substituição. Todos nós temos um espaço moral. E esse espaço, ele é um tanto fixo. Se eu acumulo aqueles vícios, e todos nós fizemos isso, temos que reconhecer ao longo das eras, e chegamos a esse mundo nessas condições, expiações e de provas, nós estamos todos aqui em função das nossas necessidades morais. Então, se tudo isto é assim, nós precisamos usar o mesmo espaço, já ambicionando, desejando, planejando tirar tudo isso de dentro de nós, até para que se abra um espaço para uma busca destes elementos virtuosos, para que isso seja algo em busca de uma plenitude, para uma mudança radical, porque não é uma coisinha ou outra. Claro que tudo são etapas. Nós temos que ir caminhando progressivamente, mas temos que ter consciência. Nós não podemos mais viver o dia a dia objetivando as coisas que, em média, lamentavelmente, ainda os nossos companheiros de jornada ambicionam. Porque são coisas, vamos dizer, do mundo material. São coisas dentro daquele paradigma, daquele modelo materialista. A humanidade está exausta do materialismo, porque ele, com os vícios morais, vem nos levando, vamos dizer, a uma verdadeira perdição, sofrimento, doenças. São milhares de problemas médicos, problemas inclusive de saúde mental, legiões de obsessores no mundo espiritual quanto aos encarnados, por causa de dramas vividos entre si no pretérito. Ao mesmo tempo, infelizmente, é do processo, obsessores encarnados, prejudicando países inteiros, instituições, comunidades, e isso é muito delicado. Então, conversar sobre essas questões, refletirmos sobre elas, tem algum proveito. E nós nos lembramos que quando é alguém que tem um cargo de uma natureza que envolve uma população inteira, por exemplo, o presidente de uma nação, não é? Dependendo das suas escolhas, atitudes, muitas vezes dentro do paradigma materialista, como já houve no nosso passado, gerando tragédias, as mais graves, envolvendo nações inteiras
e às vezes mais de uma, em confrontos belicosos. Porque a nossa história, meus amigos, nós temos 5.800 anos de história escrita da humanidade. Nunca tivemos 100 anos de paz. Hoje, nós estamos aqui no dia 20 de março de 2025, nós temos agora 50 guerras ou conflitos, sendo que 10 delas de grandes proporções. Desvarios humanos, espirituais, envolvendo as questões mais sérias e causando e gerando, além do sofrimento atual, perspectivas de um futuro muito infeliz para os protagonistas. Porque pela lei de causa e efeito, ação e reação, lei de responsabilidade pessoal, qualquer contrariedade em relação às leis de Deus, sobretudo a maior de todas, a de amor, justiça e caridade, as consequências virão. Na verdade, tem vindo, porque tudo isso também são consequências de nossos erros do passado. Então é muito importante essa ideia da reforma íntima e educação, autoeducação espiritual, para que nós não continuemos criando dificuldades para os outros e, como consequência de lei, dificuldades para nós. A maioria dos habitantes da Terra não tem a menor ideia destes aspectos das leis de Deus, infelizmente. E quanto aos que já têm um pouco dessas noções, a responsabilidade é enorme. Porque o cristianismo de Jesus, o Consolador prometido, para quem busca alcançar certas noções, dedicando-se a isto ao longo da sua jornada da vida atual e de qualquer existência, a responsabilidade qual é? Alcançarmos uma condição melhor e tratarmos urgentemente de nos mobilizarmos pelos outros. Não adianta nada o progresso moral sendo vivido na estática. Ele precisa ser dinâmico e favorecer de todos os modos todo o restante da humanidade. Cada ser humano, cada família, sociedade, país, o planeta como um todo. Então, o convite da espiritualidade é muito lindo. Não é para nós nos sentirmos incapazes ou fatigados só de pensarmos sobre isto, porque Deus é um Pai de amor. Jesus, o divino amigo, e eles vêm nos dando, esclarecendo sobre a verdade, para que nós gradativamente possamos adquirir os meios, as condições, o tempo, as forças para irmos mudando o nosso mundo interior e essa mudança nos convidando a uma ação mais determinada pelo bem dos outros. E não é apenas o bem quanto a parentela corporal, com os laços de consanguinidade entre nossos parentes. Nós temos que lembrar, vamos dizer, de uma parentela espiritual que não tem limites. Nós é que somos limitados nesse sentido e nos reservamos como que o direito de sermos de uma ação mais restrita quanto a isto. Mas qualquer pessoa dos mais de 210 países em que a humanidade terrestre se distribui hoje, todos eles são importantes. Todos eles, elas, pequenos e grandes, são nossos irmãos. E o dia que, quando nós formos nos adiantando em conhecermos as nossas fragilidades, desculpe, e nos empenharmos
para dividirmos o conhecimento e as práticas de caridade, tudo isso vai mudando gradativamente. Então, há um convite divino a esse alto amor, para que do alto amor, o amor de cada um por si, no sentido dessa renovação, no sentido dessa emancipação espiritual, isso se traduza a benefício de todos. E eu lembro uma questão estatística, que é a ideia de que espíritas, obrigado, espíritas, nós somos muito poucos. Entre os espíritas, há muitas dificuldades. Dentro do movimento espírita, muitas coisas lindas, mas muitas dificuldades. Porque é um movimento constituído de pessoas, de seres humanos, aliás, com muitas dificuldades. De tal maneira que, apesar disso, nós temos que ter a melhor consciência para podermos vencer a nós mesmos e nos ajudarmos todos os dias mutuamente, para que, como uma grande família, uma parte da maior família, nós cuidemos daqueles que nunca ouviram falar de nada disso. E por não terem ouvido falar, estão promovendo as guerras, vivendo as doenças clínicas e psiquiátricas, experimentando a depressão, a ansiedade, tanto quanto a dependência química e tantas questões que vêm se traduzindo em uma estagnação espiritual e que vai demandar séculos e séculos de expiações e de provas, aqui mesmo na Terra. E os mais reticentes, aqueles que são ainda imbuídos de ódio, irão embora. Já estão indo e irão bilhões. Há uma estimativa que, se a população total hoje do planeta Terra, juntando os dois lados, é de 22 bilhões, mais da metade terá que partir para rudes degredos reeducativos a que fazem jus. E aí vocês imaginam como tudo isso é muito sério, tanto quanto vocês imaginam o que aconteceu em Capela, quando bilhões vieram para cá. E aí Capela alcançou outros parâmetros de evolução na mesma escala evolutiva, mas se tornando um mundo e seus habitantes muito melhores, porque já não havia mais aqueles equivocados, faltosos e que eram cheios de restrições espirituais pelos sentimentos que eles guardavam dentro de si. Então, há um princípio de solidariedade entre os mundos. Então, Sírios e Capela, Capela e a Terra e o planeta para onde já estão indo aqueles que faliram no processo. São irmãos queridos, mas optaram por darem vazão à destruição, ao ódio, ao sofrimento para os outros, em busca de algo para si completamente fora do desejável de qualquer filho de Deus que compreendesse minimamente o sentido da vida, o porquê da existência, as nossas verdadeiras necessidades, claro, para além das necessidades básicas do ponto de vista humano e social. Então, meus amigos, nós precisamos refletir sobre essas coisas, porque uma ideia para nós: há um espelho. Esse espelho é de um cristal puríssimo. Eu até brincaria dizendo da República Tcheca,
porque o melhor cristal do planeta existe lá, nesse país querido, lindo, que é a República Tcheca. Então, uma ideia para nós, reflexão também, pequenininha, é de que quando nós desencarnamos, a decepção é muito grande. Quando nós acordamos, despertamos de um certo sono natural da desencarnação, não é? Claro que tudo isso é variável de acordo com cada um. Na média, há um período de sonolência, inconsciência. Então, quando cada espírito humano já desencarnado desperta e olha para o seu entorno, começa a perceber cenários, de certo modo até algo já conhecidos, como as estrelas, as constelações, a sensibilidade do desencarnado que se livra por um tempo de um corpo somático, é uma sensibilidade muito mais aguçada. Então, o que nós olhamos hoje para os céus que se delineiam sobre as nossas frontes é muito pequeno quando nós estamos reencarnados e se amplia maravilhosamente quando estamos sem a vestimenta física. Então, é uma surpresa, é algo de uma condição extraordinária que nos faz conhecer um pouco melhor da natureza do Criador e Pai, que é Deus. Quando nós desencarnamos, é quase imediato o reencontro com os nossos afetos, mas também com os nossos desafetos. Porque, queiramos ou não, ninguém pode se esconder de ninguém. Ninguém. Aqui você entra num departamento qualquer, fecha a porta. Mas aqui também, uma hora, você vai abrir a porta e sair. E sabe-se lá com quem você se deparará. No mundo espiritual, isso é muito ágil. A velocidade dos fenômenos é diferente. E aí nós temos que nos preparar para esses reencontros. Aqueles que nos trazem alegria, confiança em Deus. Puxa, há quanto tempo eu não encontrava, não tinha notícias dos meus avós? E eles estão te recebendo. Fora outros, de outros vínculos familiares, que são das coisas mais preciosas que a vida humana nos enseja. Da parentela corporal, mas também no campo das amizades, da parentela espiritual. Mas, ao mesmo tempo, quantas vezes nós escolhemos, nos departamentos da vontade, atitudes das quais ou nós já nos arrependemos, ou nos arrependeremos um dia. E muitas vezes esses encontros com os desafetos revelam para qualquer um no entorno, mas sobretudo para nós mesmos, quem somos, quem fomos. E há uma expressão linda, que também é muito nítida, do tipo, puxa, o que eu fui fazer da minha vida? Por isso, o arrependimento é uma vivência muito conhecida, muito comum no contexto imediato após a morte. Esse imediato é relativo. Pode ser uma questão de minutos, horas, décadas. Porque no mundo espiritual as coisas mudam um pouquinho, mas as bases são as mesmas. De tal maneira que essa é uma ideia, você
olhar para o céu e perceber algo que te diz ainda de uma maneira mais clara quem é Deus. E nós nos vermos como seus filhos, pequeninos, imperfeitos, que fomos capazes disso ou daquilo. Por outro lado, o reencontro com afetos e desafetos e a ideia de você olhar para você no espelho. Esse espelho de cristal impecável, que não permite uma refração, só reflexão. E aí você vai se conhecer. E eu lamento compartilhar com os amigos. Muitas vezes é algo muito triste, muito doloroso, penoso mesmo, quando nós reparamos o corpo espiritual, o perispírito, muito lesionado, esgarçado, uma distonia perispirítica, que sempre foram consequências das nossas ideias, pensamentos, reflexões, atitudes, exercício da nossa vontade, deixando as marcas que só serão modificadas quando nós nos tornarmos, ao invés de viciosos, virtuosos. E aí vem como uma harmonização. Tudo que fora adulterado, se você buscar Emmanuel no livro Pensamento e Vida, lembrando Emmanuel como um espírito tão querido, tão preparado, que dirigiu na espiritualidade todo o trabalho de Francisco Cândido Xavier. Tudo aquilo das psicografias e de tantas experiências que o médium teve. Como médium dele, Emmanuel, como médium de André Luiz, de Humberto de Campos, de todos os poetas do livro, o primeiro dele, Parnaso de Além-Túmulo. Leitura obrigatória. E Emmanuel tem um punhado de livros de instrução e 5 romances, a exemplo de Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo e Estevão. Mas num livro de instrução que se chama Pensamento e Vida, você vai ver o capítulo da humildade. E nesse capítulo, ele fala da importância dessa virtude para qualquer filho de Deus. Não é uma humildade para os outros verem. Essa não é verdadeira, autêntica. Aliás, a autêntica ninguém precisa ver. Mas a noção de que o orgulho, que é um dos aspectos da tríade devastadora, o pior, o mais grave, ele esgarça o perispírito. Então, muitas das doenças mentais, dos problemas do dia a dia, dos relacionamentos humanos, na verdade, vêm pelas nossas escolhas e atitudes nos relacionamentos. E aí o orgulho está aí. Às vezes a prepotência, a vontade de ter a última palavra ou de dominar. E, na verdade, o exercício, a prática do orgulho em si, nas mais diversas circunstâncias humanas, vai levando a esse esgarçamento perispirítico. E essas coisas vão gerando doenças. O perispírito sofre uma adulteração. E isso passa para o corpo. Porque no dia a dia, perispírito e corpo físico estão em completa ressonância. Ressonância é uma característica de sistemas físicos em que há frequências parecidas que permitem o entrelaçamento.
E aí o que está no perispírito, em decorrência de erros históricos milenares, gera essas adulterações e o orgulho, que é o contrário da humildade, adoece qualquer um. E quando Emmanuel fala, ele fala de algo que é até difícil de acompanhar, mas com o tempo vem úlcera gástrica, como ele fala. Seria úlcera péptica a nível da cavidade do estômago. Então ele liga e alerta para nós, olha, você está doente? Olha para dentro de você. Compreenda as tuas limitações. Busque reconhecer as tuas fraquezas, imperfeições e se empenhe para mudar isso. Então, nós temos Deus, temos Jesus, temos os benfeitores, algo que eu costumo dizer às vezes, que eu chamo o Espírito Santo. Parece um termo católico, mas não é nesse sentido, mas tem relação. O Espírito Santo é a falange sagrada dos Espíritos do Senhor. Estamos nos referindo agora a Maria de Nazaré, a José da Galileia, que o mundo homenageou na data de ontem. São José, vamos dizer assim. José da Galileia. João Batista, o precursor, o Senhor dos degredados. Ninguém vai embora da terra, nunca foram sem o aval dele. Lembrem-se que Jesus disse, está nos evangelhos, dos que nasceram de ventre de mulher, ninguém era mais evoluído do que João. Mas além destes, os apóstolos, incluindo Judas Iscariotes, que é um espírito maravilhoso, 2000 anos depois de uma escolha mal sucedida, incluindo Zaqueu, o publicano, que é Matias, que foi eleito pelos demais apóstolos depois da desencarnação de João, para completar o grupo de 12. Na verdade, juntando, são 13. Os 72 discípulos, como está no livro Boa Nova, Humberto de Campos, os 500 da Galileia. Os benfeitores na área da ciência, das artes, da cultura, da filosofia, da crença, das religiões. Todas as religiões, nas suas origens, são elementos de Deus para partes do grande rebanho conseguirem entender um pouco melhor as coisas, envolvendo Deus, a espiritualidade, os benfeitores e nós, os necessitados. Então, é importante nós nos lembrarmos que, independentemente do sofrimento que tenhamos, nós não estamos sozinhos. Mas tudo que eles nos oferecem, seja a palavra de instrução no centro espírita, a palestra público-doutrinária, seja a participação de grupos de evangelho no lar, evangelização da infância e da juventude, seja esse manancial de instruções pelos livros espíritas, tudo isso é um esforço de benfeitores para iluminar o mundo, começando por aqueles que já tivessem uma afinidade com a vida em parâmetros que o Espiritismo estuda muito bem. Então, meus amigos, nós temos um convite do tipo, olha, a água fluidificada ajuda muito. A palestra também. E o passe ajuda muito. Não é verdade? Seja para quem está saudável, para se manter saudável, seja por causa das nossas tendências, herança de nós mesmos, seja no sentido de, estando com um problema médico qualquer, mais simples ou mais grave, o passe ser uma terapêutica complementar.
para alcançarmos o que todo mundo em sã consciência deseja: estar bem, física e mentalmente. Mas nós precisamos nos lembrar que todas essas coisas, para serem como que devidamente realizadas em proveito pessoal, elas precisam acontecer por dentro de nós mesmos. Porque a nossa vida espiritual, de cada ovelha do rebanho de Jesus na Terra, e é assim para qualquer lugar do grande cenário do universo. Eu estou me referindo à Terra. Tudo isto é de uma beleza imensa, até as dificuldades que nós temos nesse mundo, a organização dos mecanismos para a nossa recuperação. Até isso nós temos que agradecer, porque a dor humana é ela que vai sensibilizar, porque é muito menos comum para espíritos das nossas condições nós nos sensibilizarmos pelo amor, pelas virtudes dos outros, ampliando os nossos horizontes e buscando as virtudes para nós também. Muitas vezes a dor, a expiação, a prova, o sofrimento, a tristeza, tem também o sentido de despertar as nossas condições pessoais para algo no sentido: puxa, por que tudo isto? Por que logo eu a viver um drama? E às vezes são dramas seríssimos. Nós estamos aqui conversando sobre questões espirituais, né? E nossos irmãos estão em guerra, bombardeando lugares alheios, exercitando o desejo cruel de dominação, as pessoas adoecidas consumindo drogas. Nossos irmãos, em 2024, foram 1.050.000 casos de suicídio. Em 2024, outra tragédia, a maior de todas: 44 milhões de abortos provocados, induzidos. Então, nós estamos lidando ao mesmo tempo com a miséria, a desnutrição, a fome, sobretudo em África e em vários outros lugares, numa proporção um tanto menor, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, essas questões nós também podemos chamar, são os cavaleiros do Apocalipse. Os nossos tempos são apocalípticos. No Brasil, nós ainda temos questões tão sérias, mas temos lugares que são verdadeiros oásis para uma vida simples de grande parte da população. Em outros lugares já não é assim. Então, tudo isso é da nossa responsabilidade. E não é porque os dramas estão acontecendo longe de nós que nós vamos viver a estagnação moral. Ah, não é comigo, porque é lá no Oriente Médio, ou porque é num país asiático qualquer, ou é no Sudão, em Burkina Faso, no Congo ou em Ruanda. Não podemos mais pensar assim. Nós precisamos entender: todas as vidas importam tanto quanto as nossas. E quando nós vamos refletindo essas coisas, são aspectos para nós já irmos pensando de uma maneira diferente, um tanto melhor do que ontem, dando um passinho nesse aperfeiçoamento a cada dia, buscando um entendimento melhor da realidade de quem somos, que mundo é este e qual é o sentido da vida. O que Jesus espera por nós? De nós. Vocês já pensaram nisso? Não seria lindo você poder ver o sorriso das pessoas
aliviadas dos seus sofrimentos do dia a dia. O sorriso amoroso das entidades das esferas superiores às nossas, contemplando regiões do mundo que foram alcançando pela evolução individual, se somando a de muitos, gerando uma atmosfera, uma psicosfera mais iluminada, mais feliz para os seus habitantes e com naturais repercussões para todo o orbe terreno. Então, não é algo para nós continuarmos descuidando. Porque, lembram, chegando do outro lado, o espelho de cristal estará obrigatoriamente diante de nós. E aí nós vamos ter que considerar muito. É como se numa tela também aparecesse a nossa história nesta vida. E dependendo das condições de cada um, já se somando histórias de séculos ou de milênios atrás. E aí nós vamos lembrando, puxa, eu poderia ter feito muito mais, mas eu me deixei levar por interesses que não levaram a outra coisa, senão a uma espécie de estagnação. Só que estagnação é falta de evolução. Estagnação gera sofrimento, gera culpa, gera algo que nas encarnações depois, ou ainda na erraticidade, merecerão atenções dos amigos espirituais por nós, para nos darem as mãos deles por nós, para nos darem um incentivo, olha, apesar de tudo, avante. A ajuda vai continuar. O que vocês estão sofrendo na erraticidade após a morte é algo que ficará na memória profunda de cada um. E na próxima existência, aquilo vai gerar alguma coisa que te fará pedir ajuda e, ao mesmo tempo, será uma motivação para um aperfeiçoamento, uma mudança que nós hoje deixamos de lado e não fizemos. Então, o autoconhecimento, ele pode vir diretamente por uma situação dolorosa, que são muito comuns aqui, gerando as provas. Pessoas que estão ao nosso lado, na família, colegas de trabalho, de repente vem uma pandemia, vem uma enfermidade que se multiplica rapidamente, vem um acidente de um transporte aéreo, ferroviário, viário qualquer, e a pessoa desencarna, ou morrem muitos ao mesmo tempo, gerando aquele impacto para cada um dos envolvidos que continuaram encarnados. Então, há inúmeros mecanismos, só que na Terra, como nós somos espíritos muito atrasados, esses mecanismos são de uma vivência difícil, são as expiações. Provas e expiações não são apenas duas palavras trazidas para o âmbito da doutrina espírita por nada. Não adianta nós repetirmos isto como se fosse, é expiações e provas e pronto. Mas o que é isto? Qual é o sentido dessas coisas? De tal maneira que é algo para nós irmos buscando, para acelerarmos o nosso processo evolutivo em busca da felicidade. Jesus não disse aquilo no sentido eu me vou, explicando que ele, de uma hora para outra, já não seria visto pelos seus convivas, já adiantando que todos sentiriam a sua falta de uma maneira extraordinária,
como aqueles que viveram diretamente ao lado dele. Mas ele disse: eu vou para a casa de meu pai. O meu reino não é deste mundo. Mas sempre sugerindo os mecanismos para que todos fossem para o reino dos céus. Mas para tanto, evolução moral, evolução espiritual, reforma íntima, educação dos sentimentos, a troca, a substituição dos vícios morais pelas virtudes. É porque também, de certo modo, nós nunca fomos daqueles que conhecemos as melhores virtudes de perto. Nós nunca as tivemos conosco, porque quando aqueles as alcançam, só há aperfeiçoamento cada vez maior. As pessoas não jogam fora as conquistas morais essenciais, conscientes. Isso é um tesouro, é um patrimônio espiritual de qualquer filho de Deus que conquistou para si. E que a partir dali só deseja contribuir para que outros também o façam. E ele, no sentido ou ela, da eternidade, continuarão progredindo. Tanto é que nós teremos, não só a Terra como um exemplo no futuro, um mundo de regeneração quando alcançar essa regeneração ao final do processo. Nós temos tudo pela frente. Só vem felicidade, mas antes nós precisamos vencer essa etapa, que se torna difícil, que requer o nosso empenho, mas que é fundamental para um futuro feliz, próspero, em parâmetros da vida superior. Então, nós precisamos nos dar as mãos, precisamos ajudar uns aos outros, precisamos esquecer das nossas aparentes necessidades. Quais são as verdadeiras? Quando você se olha no espelho, você vai notar, puxa, de onde vem essa mácula? De onde vem essa coisa disforme no meu perispírito? Vocês se lembram de Nosso Lar? Quando André Luiz já estava um pouco mais familiarizado com a colônia, mas ainda bem no início, ele vai caminhando com um guardião. E a colônia Nosso Lar, em certas áreas, ela tinha uma cerca eletrificada. Olhem isso. Por quê? Porque Nosso Lar é colônia umbralina, do umbral superior, mas é umbral. Então, há quem queira chegar lá e viver lá. E não é que não venha uma senhorinha, vê os dois perto do portão e pede para entrar, para viver na colônia. E André Luiz, que estava se adaptando, querendo fazer tudo muito bem, claro, senhora, a senhora pode entrar. E o que o guardião diz para ele? Alto lá, André. E aí ele coloca a destra na fronte de André Luiz. André Luiz tem uma atitude de quem se assustou, porque ele via a senhora, mas com certas limitações. O guardião não. E aí, quando ele faz o gesto, André vê como ele já estava vendo. E aí ele vê um espírito com aparência feminina, de uma senhora que tinha manchas escuras, negras, pelo corpo inteiro. E aí o que tinha mais experiência e vivência na colônia diz, é por isso, André. Todas as manchas negras no perispírito de qualquer habitante da Terra, visto, reconhecido ou não pelo próprio ou por alguém ao lado, são crimes de morte.
E aquela senhora, para lucrar, ela se transforma numa enfermeira, fazendo abortos, e muitos, durante anos e anos de sua vida. Então, essas máculas negras são crimes de morte, de tal maneira que ela não podia entrar. Ela permaneceu sendo acompanhada pelos espíritos, mas ela só poderia entrar quando, ao longo de expiações e de provas, sabe-se lá de que natureza? Sofrimento, pelo sofrimento que ela havia proporcionado a espíritos que desejavam e planejavam o renascimento. Então, essa é uma tragédia muito séria, com repercussões inimagináveis, pessoais, familiares e para toda a humanidade. Então, meus amigos, são muitas as questões envolvendo o autoconhecimento, base para uma reforma. Eu quis apenas lembrar alguns aspectos, fazendo pequeninas reflexões, para nós irmos pensando juntos, né? De mãos dadas, reconhecendo o quanto é bom não nos adiantarmos e nos colocarmos à frente de ninguém. Pelo contrário, permanecermos na retaguarda e nos felicitarmos quando observamos os nossos irmãos se adiantando bem à frente de nós. Que Jesus nos abençoe. Quem dera possamos nos reencontrar outras vezes, por aqui ou em qualquer cenário dos muitos que entrelaçam os irmãos na terra entre si. Um grande abraço e muito obrigado a vocês todos.